Venho novamente hoje para partilhar convosco uma breve reflexão a propósito da Semana da Paixão que se celebra neste momento em todo o mundo cristão. Procurarei centralizar mais a minha abordagem na importância cimeira que o templo representou na vida do Senhor Jesus Cristo durante toda a sua encarnação aqui na Terra. Tal como alguns certamente saberão, após o seu nascimento, ou seja, uma semana depois, o Senhor Jesus Cristo foi apresentado no templo. E a partir daí, o Senhor Jesus Cristo cultivou uma afinidade, um cordão umbilical com o templo até o fim do seu ministério. E nós vamos vendo isso mais de uma forma manifesta quando completou os 12 anos de idade, no momento quando perdeu com os seus pais, quando do regresso de Jerusalém para a Galileia. O Senhor Jesus Cristo estava ali no templo a discutir as grandes questões com os escribas e os fariseus sobre o reino de Deus. Os seus pais não compreenderam o facto do Senhor Jesus Cristo estar ali porque tinham desencontrado com ele no regresso. Mas o Senhor Jesus Cristo usou uma expressão muito categórica a dizer: por que estaveis a me procurar? Não sabeis que eu deveria estar na casa do meu Pai? Ou seja, Jesus aqui demonstra desde logo o zelo para com as coisas sagradas, para com a casa de Deus, para com o Evangelho. E isto vai tornar ainda muito mais acentuado quando ele se apresentou aos 30 anos. Jesus Cristo deu-se a conhecer na sinagoga e depois também no templo. Mas nós vamos vendo isso, essa ligação, ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava permanentemente no templo e também nas sinagogas. Naturalmente que passou mais tempo do seu ministério nas regiões da Galileia, mas sempre que podia o Senhor Jesus Cristo estava no templo e procurava ensinar no templo, demonstrando todo o conselho de Deus. Mas que vai se desdobrando também, como eu disse, nas sinagogas. Apesar de tudo isto, apesar das situações adversas que o Senhor Jesus Cristo viveu, tanto na sinagoga como no templo, ele nunca, deixou de estar nestes dois lugares. Aliás, o Senhor Jesus Cristo confrontou várias situações de oposições, de conspiração, de tramóia, de contrariedades para, demovê-lo no seu intento de estar nas sinagogas e também no templo. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo sempre esteve lá, porque soube dissociar aquilo que é a sua afinidade nas sinagogas e também no templo com Deus e daquilo que eventualmente é a leitura dos escribas e das autoridades judaicas, etc, etc. E nós vemos esta realidade no Senhor Jesus Cristo, o zelo, aliás, este mesmo zelo para a casa de Deus, que fez com que, ao ponto da sua entrada triunfal em Jerusalém, ele procurou, logo o templo. Mas quando o Senhor Jesus Cristo chegou ao templo, não ficou contente com o culto que o templo estava a ser votado perante as autoridades judaicas. Ou seja, o templo transformou-se num sítio de locupletação, num sítio de lucro, num sítio de vendilhões do templo que profanavam o templo, transformando-o em sítio de ladrões. E o Senhor Jesus Cristo não ficou indiferente a essa profanação, razão pela qual teve que purificar o templo, teve que expulsar esses cambistas, estes vendilhões, e depois demonstrar qual era o ideal, qual era a postura que se poderia esperar do templo. A minha casa, diz o Senhor Jesus Cristo, é casa de adoração, mas vós os transformais no covis dos ladrões. O Senhor Jesus Cristo purificou ali o templo. Mas depois dessa purificação, o Senhor Jesus Cristo curou os enfermos, aqueles que estavam adoentados, aqueles que estavam a precisar da sua ajuda, do seu amor e da sua atenção. Ele fez ali milagres. Por isso aqui tem-se debatido muito essa postura do Senhor Jesus Cristo, a sua ligação com o templo, o seu zelo para com aquilo que são o reino de Deus. E tem-se, feito várias teorias. Alguns defendiam que Jesus Cristo encarnava uma perspectiva zelota, que procurava, nesta lógica, impor o reino de Deus, mesmo que seja necessário empreender a força e a violência. Outros, entendiam, davam outras leituras no sentido que Jesus Cristo, não empreendia a violência, mas sim não passava do revolucionário
que queria, enfim, contornar todo o sistema religioso que estava naquela altura. A meu ver, julgo que este zelo do Senhor Jesus Cristo deve ser interpretado como o zelo do amor, o zelo de compaixão, o zelo pelo reino de Deus, o zelo pela paz, o zelo pela reconciliação dos homens para com Deus, o zelo, acima de tudo, do amor do Evangelho. Aliás, este mesmo zelo que nós vamos ver depois do Senhor Jesus Cristo purificar o templo, ele curou aqueles que precisavam da sua ajuda, demonstrou amor, demonstrou compaixão, demonstrou, enfim, a marca do seu Evangelho, que é libertar aqueles que estão cativos, e sarar aqueles que estão doentes, é libertar aqueles que estão oprimidos, etc, etc, nas suas várias dimensões. E aqui é este zelo que se espelha no próprio Salmo 69, o zelo da sua casa me consome. Ou seja, o zelo pelo reino de Deus, o zelo para ver cumprir a justiça de Deus aqui na terra, o zelo por engajar na obra de Deus, o zelo para fazer, para disponibilizar todos os talentos e os dons ao serviço da obra do Senhor, ao serviço do reino de Deus. É este zelo que o Senhor Jesus Cristo também demonstrou aos seus discípulos, demonstrou a todos aqueles que o professam como Senhor Salvador das suas vidas a fazer durante a sua peregrinação aqui na terra. Mas nós vemos, apesar dessa situação da purificação, apesar deste zelo do Senhor Jesus Cristo para com o templo, apesar de toda a entrega que o Senhor Jesus Cristo fez em relação ao templo, purificando-o de sacrilégio dos vendilhões do templo, o Senhor Jesus Cristo acabou por retirar deste templo, acabou por sair deste templo, porque este templo já não servia aquilo que se esperava dele. Por isso aqui nós podemos dizer, e acabou, a glória do Senhor foi-se daquele templo, porque o próprio Senhor Jesus disse, pois vos garanto que não me voltarei a ver mais até no dia que digais bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava a inaugurar uma nova forma de relação entre os humanos e Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo saiu do templo. Esta saída não era uma saída qualquer, porque o Senhor Jesus Cristo sai para nunca mais voltar a entrar neste templo. Por isso, logo nos primeiros versículos, capítulo 24, ele diz, estão a ver, disse aos seus discípulos, estão a ver toda esta grandiosidade, isto é o templo, proferiu sentença contra este templo. Diz, não ficará pedra sobre pedra, ficará tudo derribado. E assim foi nos anos 70 da nossa era. O templo foi, enfim, derribado, a cidade de Jerusalém foi capturada e nunca mais houve templo até os nossos dias e jamais voltará a haver. Ou seja, a glória do Senhor saiu do templo. E tal como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, a vossa casa ficará deserta. Diferentemente, o Senhor Jesus Cristo, durante todo o percurso cristão, que considerava aquele templo como sendo a casa de Deus, onde ele tinha prazer de estar, prazer de ensinar, prazer de curar, prazer de transmitir todo o conselho de Deus, é o mesmo Senhor Jesus Cristo diz, agora já não é casa de Deus, agora já não é a minha casa, mas sim a vossa casa. E esta casa ficará deserta. Ora, o lugar onde não está Deus, não está o Senhor Jesus Cristo, esse lugar já não serve, senão para ser, enfim, destruída. E isto que o Senhor Jesus Cristo demonstrou e concretizou-se nos anos 70. Tudo isto remete-nos para o zelo, esta reflexão, este zelo que nós devemos nutrir para com o templo, para com a casa de Deus. Naturalmente que hoje em dia a casa de Deus é o santuário de Deus vivo, habita já em nós, nos nossos corações, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que eu quero aqui deixar, será que nós também temos zelo com este nosso templo, inclusive numa perspectiva mais lato sensu, da igreja do Senhor Jesus? Como é que tem sido o nosso engajamento na obra de Deus para com a igreja do Senhor Jesus Cristo? Esta é a questão que eu queria levantar aqui, porque o desafio que eu quero deixar, que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, é nos procurar zelo para com o seu reino, para com a sua igreja, para com a obra do Senhor Jesus Cristo. E esse zelo Jesus Cristo passou durante toda a sua vida, não obstante tremendas adversidades, tremendas oposições, tremendas contradições e contrariedades que teve que suportar perante as autoridades judaicas, perante os escribas, os fariseus. Mesmo assim o Senhor Jesus Cristo colocava à disposição, colocava inteiramente ao serviço do reino de Deus. E isso também que queria exortar todos nós, de que nós já podemos também entregar
ao Senhor Jesus Cristo, não só as nossas vidas, mas a procurar zelar pela igreja do Senhor Jesus Cristo, pela igreja do Deus vivo, por nossos irmãos, mas isso leva-nos também a entregar, a dar o nosso tempo, a dar os nossos dons e talentos, a dar também aquilo que é o nosso tempo, inclusive também as bênçãos pecuniárias que nós vamos ter. Em suma, sem mais delonga, é de mostrar este zelo que deve também ser a marca dos cristãos de procurar zelar pelo reino de Deus. Aliás, como diz a palavra de Deus, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas e demais, acreditamos pela fé, vos serão acrescentadas. Mas a prioridade deve passar, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Neste caso, a igreja de Deus, através do nosso compromisso com ela, através da nossa predisposição para servi-la e através da nossa entrega total. Só assim também que todas as outras legítimas aspirações que vamos tendo, Deus vai nos acrescentando isso como sendo bênção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ter também o zelo pela obra de Deus, o zelo pelo reino de Deus, o zelo pelo Evangelho, o zelo para fazer conhecer a boa nova da salvação do Senhor Jesus Cristo, o zelo para ver, para lutar pela justiça, para fazer com que a justiça seja feita. Mas para isso requer de nós a santificação, requer de nós o compromisso, requer de nós a entrega, requer de nós a transformação do Espírito Santo. Só assim estaremos em condições eficazes de poder fazer face a todas essas contradições, todos esses obstáculos que vão surgindo tanto de fora como de dentro. Porque nós sabemos também que a igreja continua a ser um sítio onde o diabo instrumentaliza muita gente, põe lá gente que estão ao seu serviço e às vezes também tenta confundir aqueles, inclusive, que são eleitos filhos de Deus, para baralhar, para obstaculizar a obra de Deus. Mas nós somos chamados para ter discernimento apurado, para fazer face a esta luta com a ajuda do Espírito Santo. Só assim que nós vamos vencer. Aliás, já somos vitoriosos por aquele que nos amou, porque já deixou a promessa. Por isso, este é o desafio também da nossa santificação, da nossa entrega, da nossa transformação, mas acima de tudo, da nossa rendição incondicional à mensagem, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja e assim sempre será pela fé.